Olá, galerinha, sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Eu sou o professor Carlos, professor de História. Galerinha, hoje iremos estudar sobre transformações sociais decorrente da industrialização. Galerinha, vocês já imaginaram que tudo aquilo que tem na casa de vocês, móveis eletrodomésticos, né, aparelhos de celulares, TV, né, automóvel, bicicleta, tudo isso é consequência da Revolução Industrial. E tudo isso começou onde? Já estudamos, né? Na aula anterior sobre Revolução Industrial. Se você perdeu esta aula, é só clicar no card logo acima e terá acesso, correto? Então, nós podemos dizer, né, que um dos principais agentes de produção e transformação dos espaços geográficos na sociedade atual, sem dúvida, é a atividade industrial, pois ela provoca, né, efeitos sobre os movimentos populacionais e o crescimento das cidades, interfere nos tipos de produção, no meio urbano e também no meio rural e entre outros. Sabemos que antes da Revolução Industrial, né, o mundo todo, a população era mais rural, certo? As pessoas viviam mais na zona rural. Então, com o surgimento das primeiras indústrias, das primeiras fábricas, as pessoas começaram a morar em torno das fábricas, né? E isso tudo foi crescendo e ocasionando assim o surgimento das grandes cidades, certo? Das grandes metrópoles que temos hoje. Então, hoje, a maior parte da população, principalmente do Brasil, mora na zona urbana, certo? Então, isso também é uma consequência da Revolução Industrial, né? Isso tudo é uma consequência desse fato que ocorreu em nossa história, certo? Galerinha, entende-se por industrialização o processo de transformação de matérias-primas em mercadorias, né, ou bens de produção. Este bem de produção, ele pode ser novamente transformado, certo? Então, por meio do trabalho, certo? Do emprego, de equipamentos e do investimento de capital, certo? Então, obviamente, o crescimento das atividades industrial aumentou a demanda por matérias-primas, certo? E mais recursos naturais. Por isso, o ser humano passou a explorar ainda mais a natureza e sobre ela e o espaço em geral, realizando cada vez mais intervenções de impacto. Então, a destruição de nosso planeta hoje, com certeza, é por causa da industrialização, certo? O desmatamento, a extração de minérios, né, como ferro, né, carvão. Isso tudo é consequência da Revolução Industrial, né? Podemos até dizer que a poluição dos rios, né, por plástico, né, por pneus, certo? Isso também é uma consequência da Revolução Industrial, certo? Então, a Revolução Industrial, a industrialização, né, ela transformou, né, a natureza em que vivemos, certo? Causando um certo impacto ambiental, correto? Então, galerinha, na visão de muitos autores no campo das ciências humanas, o processo de industrialização é sinônimo da era da modernidade, certo? Ou seja, a industrialização das cidades marca, assim, né, a inserção dela no mundo moderno, certo? Então, o nosso mundo moderno, principalmente nos dias atuais, né, é bem tecnológico, né? E aí você podemos perguntar, né? E quando nós descartamos o nosso aparelho de celular, né, a nossa TV, né, que aí queimou, né, ocorreu algum aí acidente com ela, para onde vai tudo isso, né? Muitas das vezes ela vai para a natureza, né? Ela é descartada, causando assim um impacto ambiental. E aí temos a imagem aqui de uma empresa, uma indústria aqui de trator ou automóvel, né? E isso tudo, né, é consequência da industrialização, da modernidade, né? Porque esta máquina aqui, ela é bem moderna, correto? Então, galera, os fatores locacionais, né, refere-se aos elementos socioeconômicos que orientam, né, a distribuição de uma determinada indústria sobre o espaço geográfico, né? É quando uma indústria aí se instala em um certo local, né? E para que ela se instale em um certo local, ela precisa de incentivos, né? Por exemplo,
ela precisa da presença imediata de mão de obra, né, de matérias-primas, recursos naturais, certo? Isso tudo favorece a instalação dela em um certo local, correto? Também a disponibilidade de mão de obra abundante e barata, certo? O incentivos fiscais oferecidos pelo governo local, né, como isenção de impostos, né, o mercado consumidor amplo e acessível, fonte de energia que garantam a produção, presença de indústrias complementares ou de apoio. Em algum tipo de indústria é importante a proximidade com o centro de pesquisas, tais como as universidades. Isso tudo favorece a alocação de uma determinada empresa, né, em um certo local, certo? E com isso, né, ajuda a população daquela localidade, né, gerando emprego, né, gerando muitas das vezes até produtos mais baratos, correto? Então, isso tudo faz parte da industrialização moderna. Temos aqui duas imagens que representam nessa locação dessas empresas, né? Como aqui temos pessoas trabalhando, certo? Que são a mão de obra, correto? Temos aqui a matéria-prima, né? Que estão fazendo aqui um motor, correto? Também representa a indústria moderna, certinho? Então, galerinha, tudo isso que foi falado, todos esses elementos, né, ou pelo menos a maioria deles, são avaliados por uma indústria quando ela escolhe o local, né, para a sua instalação, certo? Muitos governos municipais, estaduais e até federais atuam no sentido de garantir essas condições, para que assim gere emprego, né, gere renda para o país também, certo? Sobretudo os incentivos fiscais, né, que são bem atrativos para as empresas, correto? E com isso, né, a empresa, apesar dos incentivos fiscais, a empresa com certeza ela paga outros impostos, né, paga os impostos, né, garante emprego e renda para certas cidades, certo? E muitas das vezes até produtos mais baratos, certo? Então, para que as fábricas instalem-se em seus territórios, né, e assim gere mais empregos diretos e indiretos, dinamizando a economia local, certo? Como já foi dito, beleza? Então, neste contexto é válido ressaltar a importância crescente das empresas multinacionais ou globais, que são aquelas empresas, né, de outros países que, como exemplo, se instalem aqui no Brasil, né? Ou empresas globais, né, como a Coca-Cola, certo? Então, todos esses incentivos, né, dos governos, das localidades, certo? Ela é importantíssima para que ela se instale em um determinado local. E muitas das vezes, né, se localizam em uma área para outra a fim de migrar, né, para países subdesenvolvidos, onde a mão de obra é mais barata, ou seja, com menos salários aos trabalhadores, certo? Então, essa mão de obra barata é importantíssima para essas empresas, né? Além disso, muitas delas fragmentam a produção em muitas regiões, a exemplo das indústrias automobilísticas, que as várias partes, né, de um carro são produzidas em determinados lugares do mundo para obtenção de maiores vantagens e a máxima geração de lucros, certo? Então, temos como exemplos, né, a Zona Franca de Manaus, certo? Então, lá existe várias montadoras de carro, né? Então, essas fábricas, ela utiliza, né, peças que vêm de outros cantos, certo? Então, ela monta neste local, né? Galerinha, vamos falar um pouquinho sobre os efeitos da industrialização sobre o espaço geográfico, certo? Então, como já mencionamos, né, a indústria é um dos principais agentes de transformação do espaço, correto? Então, quando uma área antes não industrializada recebe um relativo número de fábricas, a tendência é o que? É receber mais migrantes para a sua área, acelerando assim a urbanização, ou seja, o aumento da migração campo-cidade. Podemos tirar como exemplo, né, as próprias regiões ali do Triângulo Mineiro, né, do ABC Paulista, certo? Há muito tempo atrás não existia praticamente nada ali, só praticamente zona rural, certo? Então começou a se instalar várias fábricas ali. Hoje é um grande complexo industrial
do país, certo? Uma macro-região. Bom, galerinha, com mais pessoas residindo em um mesmo local, gera-se mais procura pela atividade comercial e também no setor de serviço, né, que se expande e produzem mais empregos, correto? Então, entre outros aspectos positivos, menciona-se a maior arrecadação por meio de impostos. Embora quase sempre as grandes empresas não contribuam tanto com esse aspecto, certo? Então, galerinha, observa-se atualmente certa mobilidade da atividade industrial no território brasileiro, principalmente, né, indústrias, né, multinacionais, empresas aí, mundiais, certo? Então, antes muito concentradas em alguns poucos pontos, as indústrias vêm buscando novas áreas, antes, né, pouco industrializadas, certo? Então, ela procura áreas que ainda não estão industrializadas, né? Então, no território nacional, isso ocorre para obter maiores vantagens, né, que auxiliem a obtenção de maiores lucros, certo? Então, quando a empresa chega em um certo local e ela vê ali a oportunidade de lucrar, ela com certeza instala-se uma indústria, uma fábrica naquele local, certo? Então, como já foi dito, chamamos este fenômeno de concentração industrial, correto? Como nem tudo são flores, né? Tem um lado positivo e tem um lado negativo da situação, né? Dentre os efeitos negativos da industrialização, podemos citar os impactos gerados sobre o meio ambiente. Haja vista, né, que a depender do tipo de fábrica e das infraestrutura para ela fornecida, são gerados mais poluentes na atmosfera, certo? E também nos solos e cursos de água, certo? Então, além disso, os incentivos fiscais oferecidos pelo poder público são criticados por fazer com que a população arque mais com os impactos do que as grandes empresas, certo? Então, observe que quando há, né, a instalação de indústria em um determinado local, nós temos que observar também, né, o efeito negativo, certo? Se há poluição ambiental, se não há, né? Se gera muito aglomerado, né, de vilas ao redor destas fábricas, se essas cidades, se essas vilas, né, se esses bairros ela tem infraestrutura adequada, certo? Se a população está vivendo de maneira digna, correto? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, ok? Então, galerinha, o poder de intervenção da indústria na nossa sociedade é tão elevado que até as suas modalidades de produção, ou seja, a forma predominante com que suas linhas de produção atuam, interfere na organização do espaço, gerando mais ou menos produtos e empregos, entre outros elementos, certo? Então, na era do Fordismo, por exemplo, a produção era em massa, com mais empregos situados no setor secundário, ou seja, durante o começo do século 20, né, final do século 19, começo do século 20, na era do Fordismo, né, existia uma grande quantidade de mão de obra, ou seja, existia muitos empregados em certas fábricas, né, principalmente nestas aqui que criavam carros, né? E isso tudo foi mudando com o decorrer do tempo, né, com a instalação e a modernização de novos equipamentos, certo? Então podemos ter como exemplo, né, a época agora do toyotismo, aonde tudo é mais moderno, aonde tinha empregados, agora tem máquinas trabalhando, né, tem robôs trabalhando. Isso gera sim, né, desemprego, né, principalmente para as pessoas que trabalhavam nesta área, certo? Aonde tem homens, agora tem máquinas, certo? Não precisa mais daquela quantidade enorme de empregados, certo? Porque as máquinas agora faz praticamente todos os serviços, tá bom? Então existe um lado positivo e existe também um lado negativo da industrialização. Galerinha, chegamos ao final de mais uma aula. Tivemos como referência bibliográfica o portal Brasil Escola, ok? Acesse também o texto deste portal, que é importantíssimo, correto? Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, tenham compreendido o assunto.
Se você não compreendeu e estiver assistindo esta videoaula através do WhatsApp, tá? Estou aqui a partir de agora para ajudar você a tirar todas as suas dúvidas. Se você estiver assistindo essa videoaula através do nosso canal Antenado na História, não deixe de se inscrever no nosso canal, que é importantíssimo para o crescimento de nosso trabalho. Acione o sininho, né, para receber as notificações quando tiver novos vídeos e deixe aquele super like, né, que é para divulgar o nosso trabalho cada vez mais. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.